palavras rasuradas por trás de uma biografia? Quantos talentos cotidianos? Quantos abalos sísmicos imperceptíveis? Quantas inseguranças indizíveis e quantas potências ocultas? No E Você, a gente conversa com pessoas que a gente já conhece, a fim de compartilhar incômodos e belezas e de conhecer o que ainda não conhecemos. Acha que é só você que tem pensamentos estranhos? Habilidades extraordinárias? Crises astronômicas e astrológicas? A gente também tem. No episódio de hoje, a gente conversa com ela, que vocês conhecem como Ju Ferraz, e que aqui vocês vão conhecer como a neta da Jolita, a mãe do Matheus e a mulher muito maravilhosa que abriu um desfile na Nova York Fashion Week. Mas qual que é o lance? E por que eu te chamei? Qual o fio que eu queria pegar? Você teve um burnout. Eu também tive um burnout. E eu fiquei me sentindo muito burra. Assim, o pós. Porque ninguém fala disso. Ninguém fala do pós das coisas. E aí eu queria saber como que foi com você e como que segue sendo essa coisa essa necessidade da excelência o tempo inteiro. Porque o burnout, ele te quebra nisso. Ele te lembra assim, olha, você aqui, você não está sendo excelente. Parou, desliga. Eu costumo dizer que o burnout, ele me levou no fundo do poço, mas ele me fez renascer. Eu gosto de materializar o burnout com uma imagem, que é um palito de fósforo, né? Onde a cabeça do palito ela está queimada e o corpo do palito ele permanece igual. E eu me senti assim por muito tempo. O burnout ele fez com que eu redescobrisse a minha vida, assim. Eu precisei reorganizar a rota da minha vida, porque eu achava bonito dizer que eu era um workaholic. Eu achava lindo dizer que eu não tinha tempo para nada. Eu achava maravilhoso, né, e que falta de visão a minha, achar que se eu não estivesse trabalhando com o meu time, as soluções elas não iriam acontecer. Então, minha mãe gosta de dizer que eu tenho uma mania de ir na beira do abismo. E quando eu estou para cair no abismo, eu renasço como fênix. E eu acho que o burnout ele fez isso comigo, sim. Ele me mostrou, primeiramente, quem eu sou. Com o burnout, eu precisei me encontrar, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de me aceitar. De me aceitar como uma mulher gorda, de me aceitar como uma mulher fora do padrão. Eu custava dizer, assim, eu não me amava. Eu não tinha a percepção do auto-amor, eu tinha vergonha de quem eu era. Então, eu olhava o tempo inteiro para fora, eu trabalhava o tempo inteiro muito, porque eu tinha medo de me olhar no espelho e dizer, essa pessoa é você, né? E assim como você, eu também me senti burra pós-burnout, porque eu tenho certeza que os nossos raciocínios, as nossas falas, a forma com que a gente responde às pessoas, ou respondia às pessoas, era quase como se fosse tudo feito em câmera lenta. Uhum. E você imagina que eu sou uma vendedora, né? Eu sou uma empreendedora, eu sou influenciadora, mas no final, a minha profissão é vender. Eu sou uma vendedora. E a principal habilidade da vendedora, de um vendedor, é negociar. E eu perdi essa habilidade com o burnout. Então, por muitas vezes, eu via que eu estava fazendo um negócio e o cliente estava estava praticamente tirando proveito do que eu estava negociando, porque eu não tinha a habilidade, eu não tinha a capacidade de raciocinar do jeito que eu deveria. Então, foi muito solitário. Eu gosto de dizer que o burnout ele é solitário, né? Na época que eu tive o meu segundo burnout, porque eu tive 2 burnouts, eu fiquei muito sozinha. Sozinha de amigos, sozinha de vida social, sozinha. Quem cuidou de mim mesmo foi minha mãe, meu filho e meu marido. Mas você se ligou que você estava com burnout? Ou você não tinha noção desse nome? Você achava que você estava só cansada? Não, foi assim. Eu já tinha tido um burnout que eu não tinha percebido e esse nome talvez não tivesse... não fosse nem falado, vamos dizer assim. Eu tinha 32 anos e eu fiquei 10 dias afastada, né? Psicologicamente do meu trabalho, do meu primeiro trabalho. Não levei fé nisso, achei que era uma crise de estresse e segui. Aos 38 anos, eu sentia que tinha uma coisa errada. Porque eu estava lenta, eu não tinha vontade de falar, eu não tinha vontade de me comunicar. Então, às vezes,
sei lá, meu time estava fazendo alguma coisa que não era o caminho certo, eu deixava, por exaustão. E um determinado dia, eu senti uma dor no peito muito profunda, e liguei para minha médica, eu falei, eu estou infartando. Ela falou, venha para o Sírio agora. E eu fui para o Sírio. E eu tinha certeza que eu ia morrer, né? E quando eu chego no Sírio, ela me dá uma pasta com várias apostilas, explicando o que era a síndrome do burnout. E ela falava para mim assim, você vai precisar mudar de vida, você vai precisar sair desse emprego, você vai precisar reorganizar a rota. E eu dizia, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. É com o dinheiro do meu emprego que eu sustento minha família, não vai dar, nananana. Então, eu tive um momento muito duro de rejeição. Eu não aceitava que eu estava doente, eu não aceitava que eu tinha burnout. E que eu tinha, na verdade, caído, né? Porque como é que aquela super mulher, toda poderosa, chefe de não sei quantas pessoas, cuidando de várias empresas, como é que eu estou deitada na cama e não consigo levantar? Como é que eu me mostro humana? Como é que eu me mostro vulnerável? E aí, eu fiquei nua. O burnout me deixou nua, né? E anos depois, a minha vida ela continua agitada. A gente estava falando disso aqui nos bastidores. E eu tenho muito orgulho da minha vida, mas eu hoje convivo com como é que eu posso dizer? As lembranças do burnout de um jeito diferente. Então, assim, quando eu estou extrapolando o limite, eu paro. Eu hoje tento, entre um trabalho e outro, fazer pequenas viagens, pequenos respiros, para que eu possa me conectar. Eu tenho uma rede de apoio, então eu faço psicóloga 2 vezes por semana, eu tenho um psiquiatra 1 vez por mês, eu faço Theta Healing. Então, assim, eu estou sempre em busca dessa conexão comigo mesma, né? Porque eu sou a minha melhor amiga, mas também a minha pior inimiga. Então, quando a gente fala dessa coisa, quando minha mãe fala isso para mim, né? Você aprendeu a ir na beira do abismo, é muito profundo. E quando eu entendi essa fala, eu disse, pode ser diferente, pode ser mais leve, pode ser mais gostoso, pode ser... Eu sou livre para escolher, né? Hoje, por exemplo, eu vou entregar um grande festival, né? Tem um time trabalhando. Você é uma mulher, uma amiga que me inspira, que eu me sinto forte de estar aqui. Eu parei tudo e vim aqui porque eu também preciso... Também te alimenta, né? Estar perto de pessoas que pensam como eu, que me fortalecem. Então, você me fortalece. E eu acho que a beleza da vida está aí, Manu, porque é muito maravilhoso a gente trabalhar, é muito maravilhoso a gente ter liberdade financeira, é muito maravilhoso a gente realizar sonhos, mas mais maravilhoso ainda é a gente estar presente. Isso você falou da coisa da ir na beira do abismo, né? Assim, eu passei um tempo na minha crise, não uma das minhas crises, era isso, porque eu sempre entendi que eu funcionava no limite, mas eu achava isso uma glamorização, assim, eu vou, mas eu volto. Olha como eu resolvo, olha como eu sou inabalável. E aí um dia, assim, eu tive burnout, eu fiz um tratamento, né? Fiz um tratamento psiquiátrico, fiz um tratamento com a minha analista e voltei, porque pra mim me tirou tudo aquilo que eu sabia que eu tinha de excelência, que era o trabalho. E aí eu voltei. Então a minha necessidade era, eu precisava voltar a funcionar. E eu voltei a funcionar. Eu lembro que eu fui numa médica e eu falei assim, eu preciso voltar, esse corpo máquina precisa. Ela falou, não tem máquina, você é uma pessoa, esse corpo não é máquina. E eu falei assim, é mesmo, mas vamos voltar aqui, como é que faz? Eu queria assim, o que você me dá? Qual remédio você vai me dar pra eu voltar a funcionar? A solução. Eu não entendi que a solução era pra dentro. E eu voltei a funcionar. E aí um dia, eu tava gravando um vídeo pro YouTube e era um vídeo onde eu respondia perguntas. E aí uma pergunta era assim, qual a sua viagem dos sonhos? E aí eu paralisei, eu não sei qual é a minha viagem dos sonhos. Qual a sua comida preferida? Não sei qual é a comida preferida. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre pensei como é que eu resolvo problemas, o que eu tenho que fazer, qual a minha carreira, qual a solução, quais são os números, qual é o dinheiro. E aí quando eu vi assim, isso me bateu a coisa do burnout, que assim, é muito fácil a gente ceder ao trabalho quando a gente não tem coisas na nossa vida que nos segurem. Sim. Porque se eu tivesse a minha viagem dos sonhos, eu falava assim, hoje eu não vou poder fazer isso, tá nessa reunião, eu não vou poder entregar isso aqui, porque eu tô indo viajar pra minha viagem dos sonhos. Como é que foi pra você isso, Ju? Como é que é na sua vida? Esses pilares de assim, aqui isso é inegociável pra mim. Quais são os seus inegociáveis? Primeiro,
acho que é legal eu começar com os negociáveis, né? Por eu ser uma mulher gorda, não só fisicamente, a minha forma física, ela pautou a minha história de vida até aqui. Ela pautou a minha história de vida até aqui, em todos os sentidos, né? Eu sou muito bem-sucedida porque eu tinha uma questão tão dura com o corpo que eu queria que as pessoas me respeitassem pela profissional que eu era e esquecessem de falar que eu tô gorda, que eu tô magra, isso aqui. Então, começa daí. A partir dessa percepção, eu também passei a dizer sim, porque eu tinha medo que as pessoas me abandonassem. Porque se eu não era mais bonita, se eu não era mais gostosa, se eu não era mais magra, se eu não tinha um corpo dos sonhos, se meu peito não era em pé, eu tinha medo que as pessoas me abandonassem. Então, eu era a mais legal da turma, eu era a chefe de torcida, eu era a que escrevia na escola, eu sempre fui popular, mas eu sempre fui aquela gorda popular, porque por muito tempo eu pensava, as pessoas não vão me amar do jeito que eu sou. E isso faz com que eu permitisse, né, que eu permitisse muitas coisas. Eu aprendo que dizer sim é muito mais importante do que dizer não. Quantas vezes eu passei a fazer coisas que eu não queria para agradar o outro. E isso também me trouxe até o burnout. Porque quando você não diz não, você não sabe o seu limite. Exato. Você não sabe o seu limite. Simples assim. Você vai extrapolando, extrapolando, extrapolando. Chega o burnout, e quando você conta, né, que você foi no médico e fala que a máquina precisa voltar, e que quando o seu estalo qual é a sua viagem preferida, o que eu vi no burnout? Deitada na minha cama, eu lembro essa cena como se fosse hoje. Saí de todos os meus grupos de trabalho, meu marido tirou meu celular, eu no meu quarto, os meus projetos rodando, e projetos grandes, Manu, e eu olhando aquilo no Instagram, eu me senti um cachorro vendo o frango rodar na padaria. Porque as coisas aconteciam e eu estava fora. E aí eu percebi que a minha vida era uma vida vazia. Vazia por quê? Porque ela estava 24 horas ocupada pelo meu trabalho. Então, minha avó, minha mãe, meu filho, meu marido, tudo era muito importante, mas eles não eram prioridade na minha vida. E hoje, o que é inegociável para mim? A primeira coisa que é inegociável para mim é eu ter tempo, qualidade de vida para estar junto dos meus. Essa é a primeira coisa. Para onde eu vou, eu levo minha mãe. Para onde eu vou? Assim, você vai ver isso muito. A gente, sei lá, inventa uma viagem ali na esquina, eu levo minha mãe, eu levo meu filho, eu levo minha madrinha, porque eu acredito que quando a gente está junto da nossa família, a gente sabe de onde a gente vem e a gente sabe quem a gente é. E outra coisa que, para mim, também tem sido muito importante, Manu, é exercitar estar presente, sabe? Exercitar, porque anos se passaram. Eu tive burnout em 2018, estamos em 2023. Se eu não me cuidar, a minha vida começa a ficar vazia de novo. Né? E o vazio são em simples coisas. Por exemplo, eu hoje não faço mercado. Eu tenho um ano que eu não vou no mercado, porque eu não tenho tempo de ir no mercado, ou porque eu não quero ir no mercado. Né? Hoje, para eu fazer uma maquiagem eu mesma, não existe isso, é só quando não tem opção. Porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa para mim. Você está maquiando, fazendo uma reunião. Uma reunião. Então, eu não tenho prazer, né? Eu não tenho prazer. Prazer, por exemplo, de ir numa floricultura, comprar flores e fazer um arranjo de flores. São coisas simples, que a gente está o tempo inteiro olhando para fora e esquecendo para dentro. Então, o que é inegociável para mim, primeiro é me botar em primeiro lugar, sabe? Assim, eu preciso ser protagonista da minha vida. E é difícil a gente ser protagonista da nossa vida. Porque a gente está preocupado com o julgamento do outro, porque a gente quer entregar mais, porque a gente quer ser foda, porque a gente quer ser reconhecido, porque a gente quer fazer uma foto linda para botar no Instagram. A gente quer tanto da vida, que a gente esquece de ser de verdade. Isso que você falou é muito doido, né? Porque o que me bateu de crise também foi assim, eu fiquei me sentindo, com essa coisa do trabalho,
Porque você vai sendo tão violentada no trabalho, eu acho que é muito importante você ter falado dessa coisa de você ser uma mulher gorda e os efeitos disso, porque sempre que a gente fala sobre corpo, tem a ver com uma coisa estética. Totalmente. Eu gosto muito de trazer uma coisa que é social, é política, é psíquica, porque como a gente é recebida e lida e olhada, isso interfere na forma como a gente circula socialmente. E quando você fala isso, pensando na coisa do medo do abandono, no meu caso, eu construí muito uma coisa assim de eu sou muito legal, mas chega uma hora que eu chego no limite, e aí a performance que as pessoas dizem é que eu sou escrota. E aí, depois eu me acostumei com isso, que a gente vai vendo as pessoas que a gente admira, assim, todo mundo assim, ela é meio escrota, ela é meio cuzona, sabe? Uma coisa assim que as pessoas falam aquela cena da Anitta, em que ela tá dando um esporro a alguém no telefone. E aí o que eu ia te perguntar era justamente isso, porque assim, eu vejo muita gente falar de você sempre, Ju é incrível. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, Ju Ferraz é cuzona. Tem Ju gente Ferraz que fala, é viu? complicado. E aí eu fiquei pensando assim, como que ela faz? Que aí eu fiquei querendo... Aí olha que doido, né? Olha como é a importância da gente estar falando isso. Porque eu fiquei assim, gente, eu quero aprender. Como é que é sempre legal? E aí agora você está falando que o legal tem um custo, né? Que assim, não é que você é sempre legal, é que você atravessa muito os seus limites, né? Eu atravesso os meus limites. Eu tento, sim, Manu, ser legal, porque eu gosto de tratar as pessoas como as pessoas me tratam, né? Eu passei por duas violências profissionais muito grandes. Tá sentada na cadeira que eu tô hoje, né, de sócia de um grupo de 6 empresas, parece fácil, mas foi muito difícil. Eu trabalhei durante 10 anos num veículo de comunicação e depois fui trabalhar numa empresa de cenografia e eu fui abusada. Não abusada fisicamente, mas eu fui abusada emocionalmente, né? Onde o poder, onde o grito, onde a falta de verdade, a falta de ética impactaram completamente a minha vida. As minhas crises de ansiedade o meu burnout passa por aí, por essa junção disso tudo. E uma das coisas que eu percebi naqueles 43 dias afastados, em cima de uma cama, é o que eu queria deixar para o mundo. O que eu queria deixar para o mundo, né? Quem tinha sido eu como chefe de pessoas que estavam começando a carreira? Quem tinha sido eu para meu ex-marido, que é pai de meu filho? Quem tinha sido eu para minha avó, que era a mulher que eu mais amava na vida? E eu posso te dizer que eu sempre fui uma mulher que quis cuidar e servir, dar para os outros, mas eu tive um lado meu muito difícil. Se você perguntar a alguns jornalistas que trabalharam comigo na minha época do Glamorama, tem pessoas que contam que eu fui muito agressiva. E eu tenho muita vergonha disso. Mas você acha? Você olhando, você acha que você foi mesmo? Eu repetia padrões. Você passava pra frente a eu passava violência. padrões. E eu tinha uma dificuldade imensa de ouvir. Então, assim, eu só queria falar. E eu só queria brilhar. Eu só queria estar no palco sozinha. Aquele projeto foi Ju Ferraz que fez. Foi aquele negócio, a coisa que eu mais gostava na vida é alguém dizer assim, Ju Ferraz é foda. Ju Ferraz dá um show. E aquilo ia me alimentando, e me botava num lugar que não existia. Então, as pessoas gostam de mim, que convivem comigo hoje, talvez porque eu estou sempre tentando, e é natural, né, deixar um pouco de vidas positivas nos outros. Mas conviver comigo, e eu acho que é muito importante eu dizer isso aqui, não é uma coisa fácil. Eu sou uma mulher muito atarefada. Eu sou uma mulher que penso em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma mulher que eu não aceito nada nota 7. E isso, para quem está no meu entorno, às vezes é difícil. O que eu tento fazer é tornar os momentos de dificuldade, ou os momentos de tensão, ou os momentos até de atrito, porque existe atrito, momentos mais leves. Mas nem sempre eu consigo. E eu também faço uma análise muito profunda, com minha analista, óbvio, de como também eu desconstruo essa imagem de vida perfeita, sabe? Você lembra aquela Ju Ferraz que amava ser valorizada? Hoje eu fico constrangida. Por quê? Porque eu sou uma mulher real. Tem uma hora que eu tô ótima, tem uma hora que eu tô péssima, tem uma hora que eu quero que todo mundo vá pro inferno. Mas eu acho que é importante eu me mostrar o mais humilde e o mais
humana e vulnerável. Porque assim, vão ter dias que vão ser excelentes e vão ter dias que vão ser péssimos, sabe? E tá tudo bem também, Manu. Eu tinha muita preocupação, Manu, do que as pessoas iam pensar a meu respeito. A história de ter um corpo gordo fazia com que eu tinha muito medo do que as pessoas me julgassem. Então, assim, eu chegava em Salvador, eu morei em Salvador até os 23 anos. Eu ia pro clube que todo mundo ia, todo mundo mergulhava no mar e eu ficava de parca, embaixo do sol de 40 graus. Porque a minha preocupação era o que as pessoas iam pensar, aquele corpo, aquela gorda. Você sabe o que eu estou falando? Então, eu fui crescendo com medo do julgamento. E o burnout, ele me despiu disso. O burnout, ele fez com que eu me libertasse do olhar dos outros. E é por isso que eu falo, né? Tem um lado meu muito bacana, mas tem um lado meu também muito difícil. Isso também me interessa muito, Ju, porque isso é muito uma realidade que eu vivo, assim. Primeiro, eu passei por esse momento do me sentir isso. É difícil. Eu até escrevi um post sobre isso, porque eu acho que isso é uma frase que mulheres que se impõem, mulheres bem resolvidas nos seus desejos, ouvem muito. Você é difícil. E eu pensei, será que é a gente que é difícil ou você que não sabe lidar comigo? Assim, é incompetência sua. E aí eu fui entrando nessa, assim. Hoje eu sou bem cristalizada nesse negócio assim, sou difícil mesmo. E aí? É maravilhoso. Porque ninguém sabe o preço, isso que você falou, né, das pessoas endeusarem. Ai, como você é perfeito, como você é tudo. Isso me bateu muito forte uma entrevista que eu vi da Lineker, em que foi no programa Transmissão, que era com a Linda Quebrada e a Jupe do Bairro. Elas perguntam assim, você se sente amada? Ela faz um silêncio ensurdecedor, assim, longo, e a edição não corta o silêncio dela. Ela faz um silêncio e ela fala, amada não, admirada sim. Isso bateu em mim de uma forma tão profunda, porque realmente, será que tem alguém preparado para amar uma mulher que se posiciona, que diz, não, eu não aceito nota 7. Será que você está errada de não aceitar o nota 7? Será que você está errada de estar comprometida com a sua vida desde que não passe por cima de você? Claro. Será que isso é errado? Ou as pessoas só querem admirar como é lindo o seu sucesso, como é lindo onde você chegou. Mas ninguém quer ser parceiro ou compreensivo com o processo que assim, em nome disso, você às vezes vai passar para frente a violência, que em nome disso você vai estar sofrendo, que em nome disso você vai precisar ficar em silêncio 2 dias porque você não está com bateria social. Sim. Então, como que essa faceta da mulher difícil, ela é, na verdade, uma grande armadilha, porque é onde, será que eu sou difícil ou isso é o que eu sou e você não sabe lidar comigo? Como é que você pensou isso, assim? Como é que você vive isso na sua vida? Esse outro lado, que parece que é como se fosse um lado B, um bastidores, mas isso é você, assim. Eu sou essa pessoa. É o meu limite. Eu não vou aceitar isso, eu não vou disfarçar, eu não vou ser legal para você não ficar chateado. Eu tenho uma preocupação muito grande sempre com o que eu ponho nas redes sociais, né? Eu acho que, eu gosto de falar, adoro essa nomenclatura, influenciador da vida real. Eu acho que nós duas somos duas influenciadoras da vida real, né? Quando a gente teoriza na rede social um assunto, uma história ou uma vivência e a gente pratica outro. Isso é uma coisa que me enlouquece, né? Porque no final, a gente está ali falando para milhões de pessoas, né? Que não nos conhecem diretamente. E toda vez que eu estou numa mesa de negócios com o meu time, não dá para a gente pensar no lado A e no lado B. Não dá para a gente viver um mundo dos sonhos, um mundo de Alice nas redes sociais e na vida real ser outra coisa. O que eu tento é ser coerente comigo, né? Com os meus sentimentos, com os meus instintos. E eu tento mesmo, Manu, não pensar o que o outro vai pensar de mim. Porque quando eu me desligo, né, do que o outro está imaginando, do que o outro está pensando, eu sigo a minha trilha. Quando eu passo a dar importância ao julgamento do outro, eu perco minha essência. E você vira refém de uma coisa que é inalcançável. Porque uma pessoa vai dizer que você deveria ser uma coisa, outra que você deveria ser outra coisa, e aí você se perde, né? Eu fiz isso a minha vida inteira. E dentro dessa lógica do não agradar o outro e tal, que bate com o que você falou do medo do abandono e da rejeição, qual a diferença entre a Ju Ferraz, essa personagem, e a Juliana? Quem é Juliana? Como que você descreveria? Se você tivesse que escrever assim, uma bio, Ju Ferraz,
empresária, tá, tá, tá. Juliana. Nascida em Salvador, neta de Julita, filha de Luísa, mãe de Mateus, católica, do candomblé, com muitos sonhos, com muitos medos, uma pessoa grata pela vida e muito feliz. E a Ju Ferraz, personagem? A Ju Ferraz. A Ju Ferraz é uma mulher de negócios, empreendedora, com muita responsabilidade social, tem um sonho de transformar o entorno e transformar o Brasil, tem um sonho de criar uma ONG para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu espero que isso aconteça daqui a uns 5 anos. E tem muitos planos para dominar o mundo. A senhora já domina, cara. Mas você vê que curioso, né? Quando você foi se descrever, você trouxe muito uma coisa das suas raízes, né? Assim, da sua ancestralidade, das suas origens. E você não perde isso, né, Ju? Assim, essa coisa e talvez seja isso que te segure, né? Porque se eu perder isso, Manu, eu não sou mais eu. Né? Eu, por muitos anos, eu ouvi aqui em São Paulo, quando eu cheguei, que eu não podia, que eu tinha que falar que eu não podia usar roupa colorida, que eu tinha que pintar o cabelo, que eu tinha que viver o Código de São Paulo. E eu, por muitos anos, eu simplesmente anulei a ideia de que eu nasci em Salvador, Bahia, dançarina do Tchan. Você caiu nessa de que você tinha... Mas eu caí nessa durante 8 anos. Então, assim... Eu comprei outras roupas, eu pintei o cabelo, eu fiz tudo para pertencer a um grupo de paulistas, para ser respeitada profissionalmente. E no dia que eu entendi que se eu virasse as costas para a minha essência, eu não seria eu, tudo começou a florescer. Mas como que você entendeu isso? Qual foi o momento? Engraçado isso, né? Eu tenho uma ligação muito forte com minha avó, muito. Minha avó era professora de português e de latim e francês. E eu passei a vida inteira aprendendo português com ela. E eu tinha vergonha da Bahia. Eu tinha vergonha de dizer, eu sou baiana aqui, porque eu cheguei em São Paulo naquela época que as pessoas falavam, é baiano. Baiano é uma coisa pejorativa. Você é cafona, você é isso, você é aquilo. Então, como eu tinha uma necessidade imensa de crescer profissionalmente, porque eu já tinha Mateus, meu filho, para sustentar Mateus, eu comecei a me distanciar das minhas origens. E um determinado dia, no Natal, um mês depois minha avó, inclusive, morreu, eu fui com o Mateus, peguei um avião com o Mateus, e era um dia lindo de sol. E eu pensei, eu estou voltando para minha terra, é isso que me nutre, eu estou indo para o berço da minha casa, da minha família, minha avó, da minha mãe. Né? Meu pai morreu quando eu era muito nova, tinha 15 anos, então eu resolvi fazer as pazes, né? Porque assim, a Bahia não tinha brigado comigo. Salvador não disse, você não é minha filha, pelo contrário. Salvador sempre esteve ali para me abraçar, para me fortificar, para eu olhar a casa de Iemanjá e aquele mar lindo, ir na igreja do Bonfim, acender uma vela e dar um nó numa fitinha. E eu falei, essa pessoa sou eu. E aí, Manu, eu renasço. Eu renasço com muito orgulho de ser uma mulher nordestina, com muito orgulho de ser uma mulher baiana. E eu acredito que muito do que me fez chegar até aqui foi por ter nascido e sido criada em Salvador. E o que é seu, a sua potência, seu segredo, assim, que ninguém sabe? Isso que você tem uma habilidade extraordinária. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser especialista em pessoas. Gostei desse título, muito bom, né? Especialista em pessoas. Eu gosto de perceber o que o outro precisa. Eu gosto de ouvir o outro. Eu gosto de entender as fragilidades do outro. E isso faz com que, quando eu consigo fazer o raio-x do outro, eu consigo me doar nesse sentido. E essa conexão, ela é uma conexão verdadeira e não uma conexão proposital. Então, eu acho que essa coisa de me especializar em pessoas, entender o humano, eu não sou psicóloga, mas principalmente como consumidor, porque eu trabalho com muitas marcas, né? Os anseios, os medos, as vontades, isso me difere, sabe? A minha rede de relacionamentos, a minha rede de pessoas que me ajudam, rede de apoio, eu tenho muita gente que me apoia, assim. Eu acho que essa coisa de a gente olhar para o outro como a gente olha para a gente
é um grande ativo. E por isso que a gente precisa se olhar com mais carinho também, né? Assim, sem essa lógica do máquina, mas encontrar o prazer. E dentro disso, Ju, quem seria a mulher que você chamaria para essa roda, assim? Se você pudesse ter esse papo, assim, do, olha, fulana, eu sinto isso, isso, isso. Quem que você gostaria de poder trocar, assim? Quem que você chamaria? Pra assim, e você? Dona Luísa Trajano. Assim, é uma mulher que eu admiro demais pela coragem, pela força, pela forma que ela começou. A primeira vez que eu ouvi falar de impacto social, verdadeiramente, foi quando a Dona Luísa Trajano estava dando uma palestra para a Colgate, era um evento que eu estava fazendo, e perguntaram a ela como é que você muda, né, o Brasil, como é que você faz, que poder é esse? E ela responde, eu começo mudando o meu entorno. E isso vai impactando os outros e os outros e os outros. E quando eu vi aquela força, aquela potência de mulher, eu falei, eu quero transformar a sociedade. E Dona Luísa é uma mulher que eu admiro, que eu respeito, que eu adoraria sentar numa mesa como está aqui, eu, você e ela, para ouvi-la falar. Porque tudo que ela construiu foi com a força do trabalho dela, foi com a coragem, foi com a fé. E eu acho que é isso que nós duas somos, né? A gente vai abrindo espaços também para outras mulheres e a gente realiza nossos sonhos mesmo quando eles parecem difíceis e inalcançáveis. E agora da Bahia para Nova York, você? Da Bahia para Nova York, eu estou tentando deixar isso meio como se isso não fosse nada demais na minha cabeça, porque eu vou desfilar na Semana de Moda em Nova York para uma marca brasileira de biquínis, onde a dona ela é brasileira, mas ela mora em Nova York, é o biquíni brasileiro de exportação, moda praia. E eu vou estar lá abrindo um desfile por simplesmente ser uma mulher comum, sabe? E eu acho que isso significa muito, Manu, porque se a gente tivesse tido outras mulheres comuns nas passarelas, talvez tivesse sido os caminhos para nós, mulheres que somos fora do padrão, né? E para outras mulheres também, fosse tudo muito mais fácil. Talvez você não tivesse tido um burnout, talvez você não tivesse tido esse medo da rejeição. Muitos outros destinos poderiam ter sido traçados. Mais fáceis, né? Quantas relações abusivas eu me envolvi, porque eu achava que eu não merecia ser amada por conta do meu corpo. Então, assim, que bom que a gente está podendo desconstruir isso tudo. Seu trabalho é um trabalho lindo, necessário, né? Que você estava falando aqui, que você estava na pira antes. Se o que você estava fazendo, você impactava as pessoas. E sim, você impacta as pessoas e você transforma o nosso país, porque quando a gente cuida do outro, né, quando a gente cuida da saúde do outro, da saúde mental principalmente do outro, a gente fortalece essas pessoas para que elas possam realizar os seus sonhos, né, e traçar metas, porque a coisa que para mim mais importante, né, é a gente precisa sonhar para a gente realizar. E eu vejo muitas mulheres, principalmente muitas mulheres, sem sonhos, porque elas acham que elas não têm capacidade, sabe? Então, é muito importante poder falar de assuntos tão duros, mas tão verdadeiros como esse. Foi uma delícia estar aqui na sua casa, viu? Obrigada. A casa é sua, volte mais. Só se for para tomar uma vodka. E você, já parou para pensar quais são as consequências da síndrome da boazinha? Será que você encontra prazer nas coisas que você faz e tudo que você faz na sua vida você realmente escolheu? Ou você está muito mais preocupada em agradar o outro e tomando o prazer do outro como o seu prazer? O quanto que nós mulheres somos ensinadas desde muito novas a perseguir esse ideal da boazinha, que é a mulher que não reclama, que é a mulher que obedece, a mulher que persegue os padrões de beleza para estar adequada, pertencida, querida e escolhida. E qual é o preço que isso tem? Quanto você paga para ser escolhida pelo outro e ser tida como muito boazinha? Será que você realmente é querida ou você não desagrada a ninguém? Se você tem medo de colocar limite no outro e isso implicar na perda do amor, o outro não gosta de você. Ele gosta dos benefícios que você dá para ele. Então é preciso se questionar o quanto você está presente nas suas escolhas, nos seus prazeres e nas suas relações. Ou o quanto você está reproduzindo uma lógica de servir e agradar. Se a gente precisa pagar muito caro para ter uma relação, certamente ela não vale a pena.